Hoje eu vou contar uma história cheia de emoção. Emoção essa vinda de diferentes sentimentos. Sentimento de alegria, sentimento de apreensão, medo, sentimento de alívio, vários sentimentos. Aconteceu quando eu tinha mais ou menos, acredito, 4, 5 aninhos. Era o casamento de um dos meus primos por parte de mãe. E estávamos todos, meu pai, minha mãe e todos os parentes por parte dela, num salão de festa de um dos clubes que existiam na Rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, à beira do Guaíba. Na direção mais ou menos do que é o quarto do distrito. Então, ali existiam esses 3 clubes. Era o Grêmio Náutico Gaúcho, o Barroso e, se não me engano, Grêmio Náutico União. Tinha essa sede lá. Para que existiam essas sedes? Na verdade, não era muito para bailes ou qualquer outra coisa, a não ser para que os atletas treinassem no Rio Guaíba o remo. Então, muitas vezes eu fui para lá junto com meus sobrinhos, com meus parentes, para assistir às regatas. Era uma coisa muito linda. E também, de vez em quando, a gente via alguém treinando natação no Guaíba. Aliás, eu mesma, quando pequena, já tomei muito banho no Guaíba, que para mim continua sendo o Rio Guaíba. Não consigo engolir essa história de que ele é um lago. Para mim, ele é o rio. Mas então, não é bem isso que eu queria contar. Estávamos na festa e, de repente, a imagem que eu tenho seguinte é de eu com a mãozinha trancada em uma das mãos bem apertada da minha mãe, correndo por uma rua. Isso aconteceu, não era sonho. A minha mãe me pegou pela mão e saiu correndo. Por quê? Porque haviam avisado na festa que a casa da vovó Zezé, da minha vovó Zezé, que era vovó de várias outras pessoas da festa, mãe da minha mãe, a casa estava pegando fogo. Meu Deus do céu, minha mãe entrou em pânico e saímos correndo. Ela nem aguardou que meu pai pegasse o carro para a gente ir de carro. Ficava mais ou menos umas 3, 4 quadras da casa da minha avó. Minha mãe pegou pela mão e saímos correndo por uma rua chamada Rua do Parque. Nunca soube por que Rua do Parque, porque afinal de contas, na minha infância não tinha parque lá, na minha adolescência não tinha parque lá e continua não tendo parque, mas ela continua se chamando Rua do Parque. E aí fomos correndo, correndo, correndo. Eu me lembro que a mãe estava ansiosa. Eu sentia aquela ansiedade da minha mãe e eu não entendia muito bem. Isso aí é uma imagem bem forte em mim. Quando chegamos na rua da minha avó, que era na rua Santos Dumont, nós dobramos a esquina e entramos. E à medida que a gente foi chegando perto da casa, a gente foi sentindo o cheiro, o calor do fogo. E mais aquela ansiedade, aquela preocupação. E a vovó? Cadê a vovó? Já tinha muita gente lá. E eu e a minha mãe saímos assim, abrindo as pessoas e minha mãe me puxando, até que a gente encontrou a vó Zezé. E ela estava sentada, tadinha, sentada numa cadeira que uma vizinha tinha trazido, apreciando o fogo, tomando conta e comendo, liquidando com a casinha dela. Eu me atirei nos braços da minha avó, porque vovó Zezé era velhinha e bem gordinha e era muito gostosa. E como é que a gente faz?
Ela em seguida fez assim com a mão, né? Deu a mão, eu peguei na mão dela e o que eu disse? Sua bênção, vovó. Naquela época, quando os netos encontravam o avô, a avó, pediam a bênção. E o vovô ou a vovó dava a mão, a gente beijava a mãozinha da vovó e a vovó dizia: Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu neto. Era muito lindo isso tudo. Hoje a gente não pede mais a benção, os netos não pedem benção. Ninguém ensinou. Eu confesso que eu não ensinei para os meus. Mas, com certeza, nós, avós, abençoamos sempre os nossos netos. Mas toda a tristeza tem um lado da alegria depois. E o que aconteceu? A avó Zezé ficou sem a casa. E para onde ela foi? Ela foi para minha casa. E lá ela ficou uns 3, 4 meses enquanto construíam uma nova casa para ela. E a vovó gostava de ficar na cozinha. A gente ainda naquela época tinha fogão a lenha. Não existia fogão a gás, fogão a lenha. E do lado do fogão a lenha tinha uma espécie de baú que também servia de banco. Aquele baú levantava a tampa e lá dentro tinha as lenhas, os pedaços de lenhas para se botar no fogo, para fazer o fogo do fogão a lenha. E a vovó Zezé sentava ali naquele baú que eu recordo muito bem, pintado de vermelho. Ela sentava ali e quase sempre tinha alguma carne assando no forno. E a vovó pegava, abria o forno, pegava pedacinhos de pão que ela pedia para eu alcançar para ela, molhava no molho da carne e dava para eu comer. Meu Deus, eu consigo sentir o cheirinho e o gosto daquela carne. E confesso, esta é uma memória que eu jamais esqueci.